Amados, a primeira igreja batista em Cabo Frio, ela no mês de dezembro dedica os seus cultos especialmente para a exaltação do Natal do Senhor Jesus. Domingo próximo passado fizemos uma cantata com as crianças e no culto desta hora estaremos celebrando o Natal de Jesus com uma cantata ministrada pelos nossos jovens e adolescentes com o título Cantai. É com muita alegria que vamos acompanhar a cantata desta noite, celebrada na primeira igreja batista em Cabo Frio. Oi! Sabe o que você tem novidade? Que novidade? Jesus nasceu! Jesus nasceu? Vamos chamar o pessoal! Vamos! por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Deus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui louvando o Teu nome, Deus. Senhor, muito obrigado por ter mandado, Deus, o Teu Filho, Senhor, Jesus Cristo, Deus, para nos salvar. Muito obrigado por todo o amor e toda a esperança que Ele trouxe para toda a humanidade, Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, nasceu Jesus.
O Senhor Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é digno de todo louvor. Ele é o Emanuel, Ele é o Príncipe da Paz. Ele merece todo o nosso louvor. Amém, igreja? Amém. E é por isso que eu quero te convidar essa noite a louvar o nome de Deus. Te louvar e declarar neste Natal, glória, glória nas alturas e neste excelsis Deus. Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu, e seu nome eu quero para sempre adorar. Prometo te adorar e declarar neste Natal, glória, glória nas alturas e neste excelsis Deus. Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu, e seu nome eu quero para sempre adorar. Muito mais do que eu fizer, muito mais do que eu disser, mas eu quero para sempre te louvar. Mas eu posso dar mais do que presentes que eu ganhar, mas eu quero ofertar. Enquanto eu viver, quero te exaltar. Prometo te adorar e declarar neste Natal, glória, glória nas alturas e neste excelsis Deus. Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu, e seu nome eu quero para sempre adorar. Muito mais do que eu fizer, muito mais do que eu disser, muito mais eu quero para sempre te louvar. Muito mais eu possa dar, mais do que presentes que eu ganhar, mas eu quero ofertar. Enquanto eu viver, quero te exaltar. Prometo te adorar e declarar neste Natal, glória, glória nas alturas e neste excelsis Deus. Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu, em seu nome eu quero para sempre adorar. Em seu nome eu quero para sempre adorar.
você já parou para pensar como deve ter sido maravilhosa a noite do nascimento de Jesus? Nossa, deve ter sido uma noite incrível. Eu fico imaginando assim, o céu todo estrelado e aparece aquela estrela gigante. Eu acho que se eu fosse um dos magos eu ia ficar com medo, eu ia achar que eu tava maluca, alguma coisa Imagina do os tipo. 3 sábios do Oriente indo encontrar o menino. Deve ter sido maravilhoso, aquela estrela no céu. Deve ter sido lindo. E Deus, ele mostra que mesmo ele sendo o rei dos reis, o rei da tribo, o rei de Israel, ele se humilhou de tal maneira e ele ali naquele lugar cheio de animais, sujo, e ali foi onde nasceu o nosso Salvador, e é por isso que a gente está aqui hoje. É verdade, aquela noite deve realmente ter sido muito maravilhosa. Com certeza foi uma noite muito especial. Não poderia existir tão calma e tão tranquila noite para o Rei dos Reis nascer. Tão humilde ele veio a nós, a terra se encheu de esplendor. E noite igual eu sei não haverá. Noite de paz, noite de amor. Posso cantar, que noite sem igual. Noite de paz, noite de amor. Posso cantar. Nessa noite sem igual, a criação em reverência vem dar glória ao Salvador, que nos trouxe a sua luz e amor. O meu pecado eu sei vai perdoar. Noite igual eu sei não haverá. Noite de paz, Noite de paz, noite de amor. Posso cantar, que noite sem igual. Noite de paz, noite de amor. Posso cantar, que noite sem igual.
pessoal, a gente já falou aqui hoje sobre os magos, sobre o nascimento de Jesus. E nessa última música a gente falou um pouquinho só deles, mas eles foram essenciais. Foram os anjos. Vou perguntar agora para o coral se eles sabem onde os anjos estavam nos momentos bíblicos. Vocês sabem, coral? Olha, estão sabendo. Tem mais uma, não tem? Tem, eles apareceram em sonhos a José. Olha, o sonho de José. Eu me recordo de mais uma, eu acho. Ele apareceu aos pastores no campo. Exatamente. O coral só esqueceu de uma coisa. No momento do nascimento de Jesus, os anjos estavam entoando louvores a ele. Estavam engrandecendo o menino que havia nascido. O menino que viria para nos salvar. Aquele em quem nós cremos. Aquele que nos salva.
Pessoal, vocês já pararam um momento para pensar como é que foi a busca pelo local do nascimento do menino Jesus? Vocês sabem onde está Jesus? Alguém sabe onde nasceu Jesus? Onde está Jesus? Alguém sabe, por favor? E aconteceu nos dias do rei Herodes, viajaram para o menino achar, e os sábios o buscaram em Jerusalém. Posso ouvir amém? Encontraram no palácio do rei Herodes para perguntar sobre o nascido rei. Posso ouvir amém? Vimos que Ele pode dar a vida. Nos dar a vida, Vimos que Ele pode libertar. pode libertar. Seus pecados pode perdoar. Oh, posso ouvir amém? Leva-me a Cristo, leva-me a Cristo, leva-me a Cristo. Coração, e de novo a estrela apareceu. Bebezinho, então puderam achar. Posso ouvir um amém? Alegraram ao ver o rei menino. Trouxeram para o rei algo especial. Oh, posso ouvir um amém? E nós estamos também procurando preencher nossos corações com seu amor. Um menino nos nasceu, seu nome é Cristo. Posso ouvir um amém? Leva-me a Cristo, leva-me a Cristo, leva-me a Cristo, leva-me a Cristo.
boa noite. Eu posso não saber qual a razão de vocês estarem aqui hoje e também posso não saber qual o motivo que te fez vir aqui. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é de que o Emanuel, o Deus que veio e se fez homem e morreu na cruz por você, Ele está aqui hoje e Ele está nos convidando a adorá-lo. O Emanuel está aqui. O Emanuel, paz enfim, veio pra salvar-nos. Seu amor está convidando. Estamos reunidos, adorando o seu nome. O Emanuel está aqui. O Emanuel junto a mim está aqui. O Emanuel, paz enfim, sei que veio pra salvar-nos. Seu amor está convidando. Estamos reunidos, adorando o seu nome. O Emanuel está aqui. O Emanuel junto a mim. O Emanuel, o seu amor vem mostrar a nós que bem perto sempre está. Ele veio pra morar em meu coração. O Emanuel, está aqui. O Emanuel, paz enfim, sei que veio pra salvar-nos. O seu amor está convidando. Estamos reunidos, adorando o seu nome. O Emanuel, posso te ouvir, Senhor. Vem junto a mim. Está aqui. Oh, oh, oh. O Emanuel, o Emanuel, o Emanuel. Amém, igreja? O Emanuel está aqui. Peço a você que levante aí a sua lampadazinha, não é? Representando o poder do Senhor na sua vida. Nós vamos rapidamente compartilhar, pegando esse pensamento sobre essa pequena luz que está aí na sua mão, que você também está observando, sobre um texto da Bíblia
que é o último versículo da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, no verso 21. E o coral vai falar comigo. Vamos falar juntos? Que a graça do Senhor todos os dias. Posso pedir um amém? Amém. O pessoal está ensaiado, tá certo? Meus amados, nós estamos num mês muito importante, que é o mês do Natal. E é um mês que representa sobre a graça do Senhor. A graça do Senhor é maravilhosa. E falar sobre esse texto tem tudo a ver com o Natal. Porque com o nascimento de Jesus Cristo, deu então uma nova filosofia de vida. Deus usava antigamente, antes de conceder Jesus Cristo ao mundo, outras ferramentas para se comunicar com o homem. Usava a lei, usava os profetas, usava os sacerdotes, usava Moisés, usava todo o povo de Israel, usava o seu poder, a manifestação da sua glória. Mas com Jesus Cristo a coisa ficou um pouco diferente. A graça do Senhor foi então manifesta a partir daquele momento que aquele bebê nasceu. Eu fico imaginando José e Maria no dia daquele nascimento, no dia que aquele bebê nasceu em um estábulo, um local onde não deveria nascer, para um rei, o rei de Israel, o rei do nosso coração. Ele não deveria nascer ali, mas coube a Deus então fazer isso. Nós podemos tirar algumas lições sobre esse nascimento de Jesus, acerca dessa graça maravilhosa que invade o nosso coração e tudo aquilo que está ruim transforma em bom. A primeira coisa que a gente pode perceber é que Deus não se apega a coisas passadas. Por que isso, pastor? Porque se nós pararmos para pensar na história de Israel ou na história da humanidade, Deus tinha milhares de razões para não enviar seu filho. Tinha muitas razões, tanto razões internas dentro de Israel, quanto razões externas, fora de Israel. Israel perdeu o conselho, perdeu a promessa, perdeu o foco, perdeu o jeito de lidar com a lei, e o povo que estava fora não conhecia a lei, então ficou o pecado gerando mais pecado, como está escrito em Gênesis 6. Então, se Jesus Cristo não tivesse nascido, talvez aquela geração não tivesse se importado tanto, mas Deus, por causa de uma promessa a um homem que impacta a sua vida, lá em Gênesis 12, fala que o Senhor, por meio daquela descendência, iria abençoar todas as famílias da terra, e hoje nós estamos aqui porque nós fomos ricamente abençoados por causa da graça do Senhor. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque a graça do Senhor, se você quer que a graça do Senhor invada o seu coração, primeiro passo, você não pode se apegar às coisas passadas. As coisas passadas relembram coisas que não agradam a Deus, coisas que não são totalmente fúteis, coisas que não agradaram o seu coração e nem o coração das outras pessoas. Imagine só se Deus ficasse preocupado, não, olha, eu não vou mandar meu filho porque no passado meu povo desobedeceu, no passado as outras nações não quiseram ouvir, no passado, nós temos que deixar o passado, porque quem vive de passado é museu. E se a graça do Senhor precisa habitar o nosso coração, nós temos que deixar as coisas do passado, as coisas do mundo, as coisas que não levam a lugar algum. Jesus Cristo tinha muitas nações, muitas coisas, muitas fases da sua vida para não exercer o seu ministério. Só que, em momento algum, até mesmo na vida de Jesus, ele não olhou para o passado. Ele não olhou porque Davi deixou de pecar ou pecou, ele não olhou porque o povo de Israel deixou de cumprir a lei ou não, ele não olhou para isso. Então, por que nós, que estamos no período da graça, temos então que ficar olhando para coisas passadas? Nós temos que nos esquecer das coisas passadas, das coisas que não levaram a lugar algum. Posso pedir um amém? A segunda coisa importante que a gente deve observar com relação à graça, para que a graça do Senhor possa estar no nosso coração dia a dia, é que Deus, na manifestação do seu poder, lá naquele dia que Jesus Cristo nasceu,
ele também não se importou com as circunstâncias do seu presente. O que isso quer dizer? Jesus Cristo estava no estábulo, nasceu entre os animais, e aqui quem conhece local onde fica animal, sabe que não é legal. Acredito que nenhuma mulher está aqui hoje nessa igreja aceitaria as condições que Maria aceitou. Maria estava viajando, buscando um lugar para ter o bebê, desesperada, encontra o único lugar que lhe dá então a abertura para ter aquele bebê naquele estábulo. Não tinha um cirurgião, não tinha um anestesista, não tinha um local limpo, não tinha absolutamente nada daquilo que nós às vezes gostaríamos que tivesse. Nós também, às vezes olhamos para o nosso presente e nós não gostamos do que vemos. Nós não podemos nos apegar a isso, porque o que importa para nós é o que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez? Ele nasceu. E eu fico pensando em José e Maria. José e Maria ali naquele local difícil de se ter um bebê. Depois que teve o bebê, olhou para um lado, tinha um cavalo. Olhou para o outro, tinha uma ovelha. O cheiro não devia ser muito agradável. O ambiente não era agradável. Talvez você veio aqui nessa igreja hoje, talvez você seja membro dessa igreja hoje e o seu presente não está tão bom assim, por às vezes circunstâncias lá do passado, mas o seu presente precisa ser focado no Senhor Jesus. Já pensou se José e Maria tivessem olhado para as circunstâncias do presente? Talvez eles poderiam fazer até uma loucura com Jesus. Jesus era um bebê, Jesus era indefeso, e em momento algum, José e Maria fizeram uma loucura, porque eles eram servos fiéis ao Senhor. Se você quer ser fiel ao Senhor, se eu quero ser fiel ao Senhor, eu não posso ficar olhando para a circunstância do meu presente, se as coisas estão boas ou se estão ruins. A palavra de Deus fala que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Por quê? Porque aquele servo fiel não iria olhar para mais ninguém, além do Senhor Jesus. Então, além disso, por causa da graça, o discípulo de Jesus, que é chamado João, ele fala no último verso de Apocalipse, que a graça do Senhor esteja com vocês todos os dias. Ele deseja isso, ou seja, hoje a graça do Senhor esteve presente, amanhã a graça do Senhor estará presente, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, até o dia que Deus quiser findar isso. Essa é a promessa do Senhor. Por isso que nós temos esperança que o Senhor nos dará dias maravilhosos na sua presença. Posso ouvir amém? Amém. A terceira coisa que a gente pode observar é com relação ao passado, com relação ao presente, mas com relação ao futuro. Passado, presente e futuro. O que tem a ver? Nós somos apegados a muitas coisas. E a graça do Senhor para se manifestar na nossa vida, mesmo no mundo muito difícil, nós também não podemos nos apegar a coisas do futuro. Se você parar para pensar, José e Maria estavam com aquele bebê, estavam ali depois com os pastores, estavam com aqueles animais, num lugar não tão bem conhecido assim, e depois, o que iria ser feito? Pouco tempo depois, eles tiveram que voltar para uma terra onde não poderiam voltar, o Egito. Saiu um mandato do imperador do Império Romano, dizendo assim, olha, mate todas as crianças, e eles tiveram que fugir para a terra que um dia os seus pais, os seus avós, os seus bisavós tiveram que sair correndo. Por que nós temos que pensar nisso? Porque a graça do Senhor nos garante coisas maravilhosas para o nosso futuro. E às vezes a gente se estressa demais, se preocupa demais com coisas que o Senhor já garantiu a você e a mim por termos Jesus no nosso coração, que a graça do Senhor estará conosco todos os dias. José e Maria, em momento algum, tinham uma família por perto.
não poderiam mandar um e-mail, tirar uma selfie com o bebê, não poderiam mandar um WhatsApp. Como é que limpa o bebê? Como é que faz? Não tinha essa possibilidade. E o futuro? E o futuro? Como é que a gente poderia pensar? Fico imaginando os pais, quando eu tiver meu filho, se Deus quiser, eu vou ter orgulho do que ele vai fazer. Olha, meu filho é jogador de futebol, o meu filho é médico. Você que é pai sabe disso, se orgulha do que seu filho faz. Mas imagine José e Maria. Quem é teu filho? O meu filho? O meu filho é o Messias, é o cara. Mas José não fez isso. Maria não fez isso, porque eles se mantiveram fiéis ao Senhor no olhar para o futuro. Não esperavam nada de Jesus, não esperavam nenhuma bênção. Ao contrário, eles esperavam fidelidade ao Senhor, estavam prestando apenas um serviço ao Senhor, como eu e você. Estamos esperando o que do Senhor? O Senhor nos promete: a graça do Senhor estará convosco todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de choro, de alegria, de doença, de saúde, em todos os dias estará conosco. E às vezes a gente se esquece, se estressa, se preocupa com coisas tão pequenas, e o Senhor já prometeu: olha, a minha graça vai estar com você todo dia. Como o Senhor falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Paulo estava clamando ao Senhor, pedindo um favor ao Senhor, e o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, fica quieto, fica na tua, a minha graça te basta. Da mesma forma, hoje nós temos que conscientizar o nosso coração: as coisas do futuro, a minha graça te basta. Posso pedir um amém? Amém. Última coisa, nós vimos aqui 3 coisas que nós não podemos se apegar. A primeira é o passado, a segunda é ao presente, a terceira é ao futuro. Mas há uma coisa que nós devemos nos apegar, que Jesus Cristo ensina, que é olhar para dentro. O que isso quer dizer? Quando Jesus Cristo nasceu, se você observar as grandes religiões do mundo, as 4 principais religiões do mundo, todas elas nasceram no Oriente, ou no Oriente Norte, ou no Oriente Sul, mas todas no Oriente, os seus fundadores todas no Oriente, por um pensamento de uma nova filosofia. E Jesus Cristo deixa então uma nova filosofia que está inserida na Bíblia, de olhar para dentro. Por que a gente está falando sobre graça e olhar para dentro ao mesmo tempo? Porque a graça só pode se manifestar quando você olha para dentro e vê Jesus. Ela só pode se manifestar quando você olha para dentro e vê os seus erros, os meus erros, as nossas falhas, as nossas deficiências, mas vê Jesus. Porque Jesus é como se fosse um exemplo bem prático, como se fosse uma esponja em um lugar bem sujo. O lugar sujo é o nosso coração, e Jesus Cristo é a esponja. Ele vem e limpa tudo aquilo que não está o agradando e que não faz bem a você. Então, por que nós temos que, para que a graça do Senhor se manifeste, olhar para dentro? Porque nós somos acostumados, por vivermos aqui no Ocidente, olharmos muito para fora. Olhamos para a vida do outro, olhamos para o carro do outro, para a esposa do outro, para o esposo do outro, para o filho do outro, para a filha do outro, para o vestido da outra, e assim tudo do outro, a igreja do outro, a denominação do outro, tudo do outro, e a gente esquece que nós temos que olhar para dentro. E o Senhor fala: olha, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Para ter esse alívio, essa manifestação da graça na nossa vida, a gente deve primeiramente olhar para dentro. Então, essa graça maravilhosa que um dia fez mudar o mundo, um dia fez Deus repensar o seu projeto e mandar o seu filho para Belém, para nascer numa família humilde,
numa família onde estava composta por José, por Maria, e ali toda a sua família receberam aquele bebê e eles foram ricamente abençoados e a promessa foi cumprida a Abraão: benditas todas as famílias da terra. Ele te abençoa hoje? Te abençoou, sim ou não? Isso não é por nossa causa, isso é por causa da graça do Senhor. Então, nós devemos esquecer as coisas do passado, não se apegar às coisas do presente, não se preocupar e nem se estressar demasiadamente com coisas do futuro e olhar para dentro, olhar para encontrar Jesus. Se você ainda olha para dentro e não encontra Jesus, esse dia é hoje. Esse dia não pode passar de hoje, porque esse coração que está ferido, que está abatido pelas coisas que Satanás tem feito, esse coração tem que ser acalentado pelo Senhor Jesus, e o Senhor só quer amar ao nosso coração e à nossa vida, só fazer bem. Então, eu vou pedir para a igreja repetir comigo, tá ok? Apocalipse 22, verso 21, o último verso da Bíblia, não é o primeiro, é o último, de um livro tão difícil como o Apocalipse é, e ele deseja algo maravilhoso: que a graça do Senhor esteja convosco todos os dias. Amém. Então vamos lá? Que a graça do Senhor esteja convosco todos os dias. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos, nós vamos louvar logo após, e peço que você olhe para dentro nesse momento, olhe para lá para dentro do seu coração e reflita: eu encontro Jesus, eu encontro essa graça, eu estou apegado a coisas passadas, eu me preocupo demais com as coisas presentes, eu me estresso demasiadamente com as coisas futuras. Então você precisa olhar para dentro do seu coração e deixar Jesus entrar. Se você já é crente, como membro dessa igreja, deixe Jesus entrar, para que Ele possa derramar cada vez mais a graça do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa igreja maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, o prazer de sermos irmãos em Cristo, porque a nossa irmandade, Senhor, ultrapassa cor, ultrapassa dinheiro, ultrapassa qualquer âmbito humano. A nossa irmandade, Senhor, vem por causa do Teu sangue. E, ó Senhor, nós te clamamos por cada vida aqui. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, as famílias aqui representadas, que o Senhor possa fazer o que a Tua palavra diz, nos fazer, Senhor, ser tão despreocupados com as coisas do passado, despreocupados com as coisas do presente, com as coisas do futuro, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, ao invés de olhar para fora, olhar para dentro e ver tudo aquilo que precisa mudar, tudo aquilo que precisa ser transformado por Ti, tudo aquilo que precisa ser acalentado por Ti, porque somente o Senhor pode conceder a graça que está prometida em Apocalipse, capítulo 22, verso 21. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua graça, obrigado por cantarmos, Senhor, maravilhosamente, pelo Teu poder. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada jovem e adolescente que participou dessa cantata, que a Tua graça esteja com eles todos os dias. Dá, Senhor, a Tua orientação aos pais aqui presentes. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. E, ó Senhor, transforma cada dia mais a cidade de Cabo Frio. Temos muitas pessoas, Senhor, nessa cidade que precisam conhecer o Teu amor, precisam conhecer a Tua graça e estão, Senhor, dando seus corações a coisas vãs. Toma só nas Tuas mãos a nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fala com o irmão que está ao teu lado aí, que Deus te abençoe e te guarde. Prometo te adorar e declarar neste Natal glória, glória nas alturas e
excelsis Deus. Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu. Em seu nome eu quero para sempre amar.